vocês. Quero contar uma história. Muitos de vocês conhecem. Essa história eu vou contar devagar, um pouco todos os dias, para que possamos chegar então num encontro que teremos numa terça-feira, agora na semana que vem, numa reunião secreta. Vou começar do começo, né, então. Imigrante, chegando no Brasil. Meu pai já havia chegado aqui muito antes, desde os 16 anos, para lutar por uma vida melhor, contra uma pobreza severa e profunda que viviam no Líbano, né? Irmão mais velho de 7 irmãos. O pai, meu avô, já tinha ido para Cuba tentar melhorar sua vida e lá ficou preso e nunca mais voltou, tanto que meu pai só foi encontrar com ele, pode deixar aqui, 30 anos depois só. Fui conhecer meu avô, já tinha uns 10, 12 anos de idade. E meu pai veio para o Brasil, como tantos imigrantes, uma história maravilhosa. Como é a história de todo imigrante italiano, português, japonês e árabe que vieram construir o país que vivemos. Sim, construído por imigrantes. Meu pai fez parte dessa história. Nascemos numa situação muito precária. Eu vivi dificuldades no começo da minha infância. Vivíamos todos apertados no kitnet, mais de 8, 9 pessoas por 10 anos. Tivemos dificuldades de todos os tipos que você possa imaginar, inclusive fome, né? Meu pai com seus irmãos foram mascateando porta em porta, vendendo roupa de cama, enxoval, e foram prosperando devagarinho, com muito trabalho. Eu vou encurtar esses espaços, vou pular isso porque a ideia não é sensibilizá-los com essa dor que eu já vivi, especialmente meus pais viveram. Enfim, lá pelo volta dos 10 anos de idade, 11 anos, 12 anos de idade, a nossa vida estava melhorando, não vivíamos mais numa pobreza. Saímos daquele kitnet, fomos para um sobradinho, não éramos ricos, mas já podíamos ostentar riqueza à mesa, né? Então já não havia fome. Eu lembro das minhas primeiras visitas a uma feira de rua, eu fiquei louco, encantado com aquilo, emocionado inclusive. Começamos então a ter uma fartura na mesa e uma comilança enorme, festejar a mudança da nossa vida, porque a falta de comida não era mais o nosso problema. Não tínhamos nenhuma riqueza, nada, mas não havia mais aquela pobreza. Sem perceber, comendo e comemorando a vida de forma exagerada, comidas, bolos, massas, comida italiana que conhecemos, bebidas industrializadas, fomos ativando cargas genéticas que desconhecíamos. Minha mãe tinha uma carga genética severa para a obesidade, assim como minhas tias que fizeram bariátrica, assim como minha mãe, e eu passei dos meus 100 e poucos quilos lá pelos 10, 12 anos de idade. Sofri bullying, era um menino muito CDF, durante toda a minha vida eu nunca peguei uma recuperação, um exame, uma DP, absolutamente nada, e adorava ser um bom aluno, queria ser um bom aluno, sempre quis ser um bom aluno, sempre fui inteligente, muito curioso, interessado. Apesar de todas as dificuldades de aprendizado, superei todas elas e me destacava bem, mas sofria muito no âmbito social, mesmo porque há mais de 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, não havia obesos, né? Tão poucos, quase nenhum, eu era um deles, uma criança obesa, hoje tão comum. Sofria bullying, era muito desrespeitado e por fim, pulando bastante aqui também, conheci o esporte, fui inserido no judô, depois no boxe, e assim aprendi a me defender e virei o jogo da minha vida através do esporte. Para não contar nenhuma história de tristeza, né? O tiozão é o que é por conta das dores que eu vivi. Gratidão a todo o bullying que eu já vivi. Me transformou num homem melhor, né? Num homem que sou. E construiu, e é uma das bases da construção da minha pessoa, que é alguém que entende que o esporte salva vidas, muda a vida das pessoas, melhora a vida. E junto com o esporte, você começa a querer performar e treinar melhor e ser melhor, e você vai aprendendo a mudar a alimentação, se afastar de ambientes nocivos, álcool e outras questões que atrapalhariam o andamento do meu desenvolvimento como esportista. Pedi ao meu pai que me colocasse num clube, na época o clube era Maçã, em Santo André, passava todas as tardes, o final de semana inteiro treinando basquete, queria desesperadamente deixar de ser gordo e me tornar atlético, e com o tempo eu consegui, né? Tanto que quando eu cheguei na faculdade, eu era um atleta universitário. Sempre quis ser médico a minha vida toda. Sempre quis a profissão mais difícil que existia na época.
ficava em dúvida entre engenheiro, pensando em construir prédios e pontes, ou ser médico. Mas a medicina sempre me atraiu. A curiosidade que a medicina me gerava, me intrigava e me estimulava a ser a pessoa, a construir a pessoa que eu sou hoje. E aí eu ingressei na faculdade de medicina, onde eu consegui viver uma vida completamente diferente do colégio, da escola, onde eu era uma pessoa referenciada e era um atleta da universidade, e isso foi a minha primeira vitória, minha primeira grande adversidade. Em alguns anos eu transformei numa grande vitória, e isso vai construindo a pessoa que você se torna à medida que você conquista e aumenta a sua confiança e segurança sobre si próprio, sobre a sua pessoa, sobre a sua imagem. Isso me ajudou muito a me tornar o homem que eu sou. Você descobre que você é muito mais forte do que fazem você parecer ser, quando você é capaz de mudar situações como essa que eu mudei durante alguns anos. E aí eu cursei na faculdade de medicina, mas os nossos hábitos em casa continuavam os mesmos, né? Muita comilança, árabe é exagerado, árabe é festeiro. A nossa vida foi melhorando, inclusive financeiramente, e os meus pais adoeciam lenta e progressivamente. A minha mãe com obesidade, até um ponto de fazer a cirurgia bariátrica, foi uma das primeiras a fazer no Brasil. O meu pai com diabetes, começou a fazer uso de medicamentos, e eu, estando na faculdade nos primeiros anos, olhava aquilo como algo normal e correto, porque era exatamente aquilo que eu aprendia na faculdade, era aquilo que estava sendo executado nos meus pais, né? Tratamentos medicamentosos. Assisti o meu pai adoecer, envelhecer e desenvolver uma diabetes progressiva com todas as complicações. Teve perda de visão, teve perda de força motora de uma das pernas, evoluiu muito mal com a diabetes de uma forma proliferativa. A minha mãe já havia tido a reengorda depois da bariátrica. E eles nunca deixaram de ir nos médicos, iam nos maiores, tem 2 centros gigantes hospitalares no Brasil, eles iam num deles, passavam nos melhores médicos, nunca deixaram de ir à consulta, nunca deixaram de comprar um medicamento, nunca deixaram de fazer um exame, e a única coisa que foi acontecendo na vida deles era o declínio contínuo de perda de saúde, de uma forma progressiva e crônica, e de forma assustadora, porque não melhoravam nada, só continuavam adoecendo. Com o tempo, fui acabando a faculdade, fiz minha residência de oftalmologia, mas continuava a querer cuidar de mim, né? Então eu buscava tudo que tinha de wellness no mundo, de bem-estar no mundo, porque a medicina não apresentava nada disso, absolutamente nada disso. Hoje apresenta um pouco mais de conhecimento. Há uns 20 anos, eu tive o primeiro contato com a medicina integrativa. E foi em Las Vegas, na Synergenics, que é um centro de medicina anti-Asian Medicine, né? American Academy Anti-Asian Medicine, chama 4AM, né? É uma sigla de uma entidade, de uma organização, de uma sociedade de medicina anti-envelhecimento e medicina funcional. E foi o meu primeiro impacto com esse tipo de conhecimento. E aí fez todo sentido, porque eu, como atleta universitário, já estava vivendo esse estilo de vida, tentando dormir o melhor possível, dormir cedo, me alimentar bem, treinar. E fui percebendo que esse estilo de vida não é uma exclusividade de atleta, é uma necessidade para todo cidadão e para todas as pessoas, especialmente aqueles que estavam adoecendo. Comecei a entender que aquele tratamento, que aquilo tudo que estava acontecendo com meus pais não fazia sentido. Aquela medicina era uma medicina errada, era uma medicina, um sintoma, uma medicação. Meu pai já estava tomando dezenas de medicação, a glicose dele não parava de subir, os problemas de saúde dele não paravam de complicar, a minha mãe não parava de desenvolver obesidade, já desenvolvendo insuficiências, enfisema no pulmão, respirava mal. O coração começou a aumentar e nada era evitado, apesar de passar nos maiores profissionais, no maior centro hospitalar, e sempre tomando todos os medicamentos que foram prescritos, nunca faltando numa consulta ou num exame, ou deixando de tomar um bendito ou maldito remédio. E aí então eu comecei a questionar esses tratamentos que meus pais estavam fazendo, a saúde que eles estavam perdendo. Comecei a discutir com os médicos, ia nas consultas, falava sobre alimentação e ninguém falava nada, falava e exercícios e eles falavam nada, simplesmente que não era necessário.
Não é que é algo que poderia fazer. Proscreveram, disseram que não era necessário, que não precisava, que é simplesmente com a medicação nós íamos controlar, mas nós estávamos assistindo uma não evolução. Eu lembro de meu pai internado, então, por 4 noites em coma, hiperosmolar pela glicemia, tendo alucinações na UTI. Eu fiquei do lado dele, assisti aquelas cenas, ao final, na alta, no carro, ele comentou: filho, tentaram me matar, e chegaram pessoas com armas no quarto, e eu lutei com elas. Falei: não, pai, o senhor estava alucinando. Como, filho? Pai, o senhor estava alucinando. Eu estava lá, pai. Ele ficou calado, choroso, e eu expliquei para ele. E eu já vinha tentando há alguns meses: pai, vamos fazer uma alimentação diferente. Filho, eu passo nos melhores médicos de São Paulo, ninguém manda eu parar de comer meu pão, manda parar de comer isso, ninguém manda eu parar com aquilo, só você que insiste isso. Você pensa que todo mundo tem que ficar magro igual você, ou querer fazer exercícios como você. Eu lembro que discutimos feio, ficamos meses sem falar, briguei feio com meu pai. Mas nessa internação, lógico que eu fiquei do lado dele, na volta, ele pôs a mão na minha perna e falou: você cuida de mim, filho? Bom, parei o carro, né, encostei numa calçada, num posto de gasolina, e falei: pai, você vai deixar? Você vai fazer direitinho, se a gente combinar? Foi aí que eu desenvolvi para ele um programa de emagrecimento, de alimentação, e ele perdeu 28 quilos em 3 meses. Removemos a insulina que ele já estava usando, ele tirou mais de 6 caixas de medicamentos e ficou só com a glifage. Acho que ficou com algum hipoglicemiante via oral e simplesmente emagreceu e controlou e melhorou muito a qualidade de vida. E aí então, ele entusiasmado falou: filho, minha vida melhorou muito. Por que a gente não fez isso antes, né, pai? Porque o senhor não acreditava, pai. Mas tá bom, e agora? Meu olho vai melhorar quando, então, filho, agora? Falei: teu olho não vai mais melhorar. E a minha perna, quando é que vai voltar a ficar melhor? Falei: não, essa perna não vai ficar melhor mais. Então, filho, por que a gente fez tudo isso? Para o senhor não perder o outro olho, para o senhor não perder a outra visão, para o senhor não perder a força da outra perna, para o senhor não perder a função do rim. Foi por isso que a gente fez tudo isso. Se nós tivéssemos feito tudo isso, eu talvez não tivesse com esses problemas, filho? Possivelmente não, pai. Possivelmente não. E ele entendeu tudo o que aconteceu, como foi mal conduzido e como poderia ter sido diferente. A mesma coisa com a minha mãe. Mas as evoluções da diabetes dele já não eram mais possíveis de serem interrompidas, porque já havia décadas de proliferação, assim como o enfisema e a insuficiência cardíaca da minha mãe já não era mais possível reverter, já estava em andamento. E melhoraram muito suas qualidades de vida, durante anos viveram muito bem antes de perder, antes da perda deles. Allah yarhamu, Allah yarhama. Meus pais, Deus o tenham. É por isso que eu carrego essa medicina com uma força muito grande, né? Não é mais um trabalho meu, é um propósito, é minha missão. Eu olho e atendo os pais dos meus pacientes, ou quando vejo um paciente, sei que ele é o pai de alguém, eu falo: esse pai vai voltar para casa com saúde. Vou fazer por esse pai e por essa mãe o que não fizeram pelo meu pai e pela minha mãe. Vou aplicar a medicina de verdade, que é a medicina que olha o paciente como um todo, cuidando do sono deles, cuidando da alimentação deles, cuidando de todos os pilares da vida saudável, que é a medicina que eu preconizo com visão funcional, holística e integrativa. E essa se tornou minha grande missão, e desenvolvi uma série de protocolos e projetos para mudar a vida dos meus pacientes. E eu tenho sido muito feliz com essa maneira de me vingar do sistema e de honrar os meus pais de alguma maneira. Mesmo na ausência deles e mesmo não tendo podido reverter ou evitar o final que eles tiveram, apesar de no final terem vivido uma qualidade de vida maior e melhor, a vingança era contra o sistema. Um sistema de saúde que não deveria chamar sistema de saúde, e sim indústria da doença, porque você não trata a causa. Quando você não trata a causa, você só fica assistindo o adoecimento, tampando, colocando pano quente, mas a evolução dela é contínua e inevitável, porque nada é feito para tratar a causa, né? E o meu pai nunca bebeu álcool, era puro excesso de alimentação, ansioso, preocupado, vindo de uma vida de pobreza com muita fome,
comer em excesso era a maior alegria dele, poder gozar de comer tudo aquilo que ele queria sem parar. Meu pai comia quilos de frutas à noite, quilos de frutas, muitas frutas, cachos de uva, melancia, sentava no chão e ficava comendo frutas, descascando e comendo frutas a noite toda, como se estivesse bebendo jarros e litros de suco de tantas frutas. Muito pão, muito carboidrato, estresse, preocupação e busca recompensatória pela alimentação, como tantos nós, como tantos de vocês, como tantos na sociedade, assim como a minha mãezinha. E assim, assistimos ao adoecimento e à perda deles. Então, a medicina, essa medicina é uma medicina falha, é uma medicina para a doença. Os profissionais de saúde, por mais especialistas que são, nenhum deles é especialista em saúde, não sabe promover saúde, sequer sabe cuidar da sua própria saúde. Os médicos estão adoecidos. É um modelo de doença, é um modelo para atender e tratar, remediando doença com medicação. Bom, eu construí um instituto. O instituto é uma medicina moderna, avançadíssima. São mais de 6 nutricionistas, mais de 12 médicos especialistas, cada um na sua área, cardiologia, ortopedia, pediatria, alergologista, obstetrícia, medicina do esporte, nutrologia. Estão todos lá profissionais, especialistas com visão integrativa. São mais de 100 funcionários no Instituto, buscando fazer a medicina de ponta e de maior qualidade. Essa é sim a minha maior vingança. Eu entendi também que, de alguma maneira, como eu estava em busca do meu enriquecimento, da minha prosperidade, da minha família, fiz uma clínica com ticket médio alto, é verdade. Realmente não é para todos, é para poucos. Eu me sinto muito feliz com tudo isso, mas falta algo que era democratizar toda essa informação. Como o Instituto tem dificuldade de atender de forma popular, eu sempre usei o Instagram como uma ferramenta de democratização de informação. E sei que mudei e impactei a vida de milhares de pessoas durante todos esses anos no meu instituto e aqui na mídia social. Mas eu sempre via pessoas me fazendo perguntas aqui que eu precisava pôr a mão, não adiantava a dica. Muitos escapavam e não era suficiente as dicas. Então eu elaborei um projeto maravilhoso no Instituto, alguns anos atrás, que chamava Baracate para Todos. Projeto no Instituto Baracate para Todos. O Instituto Dr. Baracate para Todos. Então, de uma forma popular, democratizamos e colocamos tudo isso num programa onde os pacientes com os planos de saúde conseguiam passar por todas as experiências que os meus pacientes particulares passam e, pra você ter uma ideia, ressignificamos a vida de mais de 15 mil pessoas, sendo 8 mil pessoas somente no último ano. Entretanto, lógico que o sistema de saúde não permite isso, né? Não quer ver ninguém saudável, e bloquearam os usuários das suas operadoras de fazerem exames e uma série de coisas. Quem tem plano de saúde aí sabe como as operadoras agiram. Lógico que elas usaram como pretexto uma série de empresas que trabalham com fraude, e eu nem sei se isso aconteceu mesmo ou não, possivelmente sim, e isso gerou um grande rombo financeiro nessas seguradoras, e elas acabaram, ao invés de fiscalizar e bloquear somente aqueles que faziam errado, tantos pacientes, muitos de vocês que me ouvem aqui fizeram parte dessa campanha. Mas é uma campanha que foi bloqueada, o sistema não permite isso, nos bloqueou. Mas eu não me canso, eu não cedo, né? Já está na minha mente um novo projeto para que a gente possa retomar a democratização e a distribuição desse conhecimento de saúde integrativa funcional e nutrição, de uma forma geral, para todas as pessoas que queiram ter acesso a isso. E é por conta disso tudo, dessa trajetória resumida que eu estou contando para vocês, e por esse desejo enorme de cumprir meu propósito, minha missão e honrar os meus pais, em memória a eles, que eu não cedo e não desisto da ideia de gerar e democratizar acesso à saúde integrativa, que ainda é cara, de uma forma geral, são poucos profissionais que detêm esse conhecimento, a demanda é alta, a oferta é pouca, o preço sobe, isso é a economia. Então eu tenho na minha missão de encontrar ferramentas para que os meus pacientes, como esses mais de 16 mil pacientes que atendemos nesses anos, não desembolsaram um tostão do seu bolso para poder ter acesso a essa saúde. Foi bloqueado, mas nós estamos desenvolvendo um novo projeto para poder gerar a vocês o acesso de uma forma democrática, acessível, a todo esse tipo de conhecimento em saúde integrativa.
E é por isso que eu estou aqui e vou estar todos os dias até a terça-feira, no dia dessa reunião secreta, quando eu vou revelar para vocês uma metodologia e uma proposta maravilhosa de acesso à saúde integrativa de maneira mais acessível a todos que tiverem esse interesse e disponibilidade, lógico. E por isso convoco vocês a estarem presentes nessa reunião, nesse encontro secreto, fazendo parte dela, acessando o link que eu vou colocar aqui, para que você possa fazer parte do grupo de WhatsApp e acompanhar tudo até terça-feira que vem. Espero você por lá, conto com a sua presença e tenho certeza que vou atender às suas expectativas. Acesse o link, faça parte do nosso grupo de WhatsApp e amanhã a gente continua essa conversa. Olá, constelação, bom dia! Estamos de volta para continuarmos aquele bate-papo que iniciamos ontem, né? Para que possamos levar todos vocês sabendo exatamente o conteúdo e o desejo dessa reunião secreta que será na terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos e, antes de mais nada, gratidão a todos aqueles que já aceitaram o convite e já se inscreveram e já estão dentro do grupo de WhatsApp dessa nossa reunião secreta. Ontem eu expliquei para vocês como o nosso modelo de saúde não é um modelo de saúde, é um modelo de doença. Nos foi ensinado um modelo na faculdade de medicina que mais foca a doença do que a saúde. O médico, depois de formado, pouco sabe de saúde, tudo sabe da doença. Doença e um CID, que é o Código Internacional de Doença. Então toda doença tem que ter um código. Pronto, agora sabe o que falta? O remédio. Eu realmente me atrevo a dizer que o nosso modelo de faculdade de medicina foi desenhado para atender os interesses da Big Pharma. Isso eu já contei para vocês desde Rockefeller. Quem participou das aulas da pós-graduação sabe muito bem essa história e o quanto esse dono, magnata do petróleo, enxergou no início do século XX as medicações sendo feitas através do petroquímico. Ele enxergou, tem um grande negócio, já sou dono do petróleo, agora é só estender a ideia de que todo mundo precisa de remédio. E uma medicina que era tratada em 1910, 1920, a base de ervas e de forma integrativa, começou a ser destruída e demonizada para que houvesse, então, as super especialidades e os protocolos prontos e as medicações respectivas para cada doença. E aí iniciou a ascensão da Big Pharma e o modelo que hoje conhecemos, que chamamos erroneamente de saúde. Assim, a medicina que nos é ensinada é procurar a doença. E imediatamente procurando a doença, ninguém mais se importa na causa, mas no tratamento. E o tratamento, quando não se pensa na causa, é sempre medicamentoso ou cirúrgico, lógico. Porque quando você vai na causa, a ideia é interromper. Se tivesse ido na causa do meu pai, como hoje eu trato todos os meus pacientes, é na alimentação, não é na medicação. Cargas, meu Deus do céu, como cargas d'água alguém pode, né? Pensando claramente que, como um erro comportamental, como uma pessoa que bebe álcool, come farinha, bebe álcool, come farinha, quando começar a adoecer pré-diabético, é um remédio que vai corrigir o comportamento. A pessoa, então, agora pode continuar, como nunca ninguém mandou, parar de comer ou beber ou se exercitar, a fazer tudo errado, porque agora a solução é o remédio? Sim, é nessa simplicidade que se faz a medicina atual. Ele vai tomar uma metformina, e aí vai baixar um pouco a glicose, e aí depois de alguns 5 anos, ele comendo, bebendo sedentário, a glicose volta a subir, aí vai dar um outro hipoglicemiante oral, outro medicamento para diabetes, aí vai dar mais uma baixada, passa mais uns 2, 3 anos, não muda o comportamento, sedentário, come e bebe, engordando barriga, circunferência abdominal elevada, aí vai procurar o médico mais uma medicação, e aí passado mais um tempo, agora, veja, o senhor vai ter que usar insulina. Mas doutor, eu fiz tudo que o senhor mandou, eu tomei todos os remédios, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Jamais deveria ser assim. Não se trata uma condição de diabetes com medicação. Se trata corrigir estilo de vida e alimentação. Não há a menor possibilidade de evitar uma diabetes somente através de medicação, sem que haja a mudança e a correção no estilo de vida. Mas quem é o médico atual, numa média geral, na sua grande maioria, que sabe, tem conhecimento para isso? Porque ele mesmo está doente, o parente dele está.
em geral, são os que mais usam medicamentos, eles e suas famílias. Então, não há nada de errado na cabeça dele em continuar estendendo. Outro dia, uma paciente usando há 20 anos o meu próstata, eu falei, mas como é que a senhora tem coragem de manter? Meu médico mandou, mas como é que a senhora aceita isso? Ele me disse que ele usa há mais de 15 anos e a filha dele de 9 anos já usa 2. Então, qual era o problema de eu usar? E eu caí nessa conversa. Então, olha o parâmetro, a referência do profissional, do colega. Né? Porque é o que ele acredita, é o que ele entende, é só o que ele sabe. Porque não foi ensinado, e aí eu não quero tentar inocentar os profissionais de saúde, mas não é que eles tenham conhecimento e eles não te passam, eles sequer têm esse conhecimento que eu quero passar para vocês, que a saúde integrativa tem. E se for para culpar o médico de alguma coisa, é de passividade e de não aceitar buscar algo diferente. Mas é o modelo, é o sistema que empurra. Sabe quantas universidades de medicina lançam todos os anos? Quantos médicos sem treinamento e qualificação estão sendo soltos todos os anos? Sabe para que tudo isso? Uma grande massa de médicos com má formação e má capacitação que vão agora aceitar qualquer trabalho, qualquer emprego, qualquer coisa por qualquer preço e vai jogar a escala lá para baixo. Quem é que faz uso disso? Os operadores de saúde. Sim, operadores de saúde, que muitos de vocês têm plano de saúde pago, assim como eu, preciso entender que operadora de saúde não veio para cuidar da sua saúde. Operadora de saúde é uma seguradora, é uma empresa que visa lucro dos seus acionistas. É isso mesmo. Você paga um seguro para, se precisar, usar. Mas o seguro não está lá para te dar saúde, o seguro está lá para aumentar o máximo a captação e gastar o mínimo de sinistro para que haja uma grande rentabilidade para os seus donos e para os seus acionistas. Lógico. Então, esse é o primeiro mito que eu quero derrubar. A operadora de saúde, a sua seguradora de saúde, não é uma geradora de saúde. Ela está se lixando para a saúde. O que ela quer é, todo mês, um sinistro diminuído. Captar o máximo, todo mundo pagando, e evidentemente quanto menos ela gastar em sinistro, em despesas, mais ela vai lucrar. Então a primeira coisa que ela faz é negar um monte de procedimentos, negar um monte de tratamentos, dizer que emagrecer é estética e ela não vai cobrir, ganhar músculo é estética, ela não vai pagar, um monte de coisa que é importante para você ela não vai pagar, mas vai pagar um monte de médico que atende bem barato, uma consulta de 30, 50, 60, 100 reais no máximo, para alguns especialistas no máximo, que vão ter que atender um monte de consulta por dia, e para atender um monte de consulta por dia atende muito rápido, e não estão dispostos a ter um envolvimento longo e prolongado com cada paciente, porque tem que atender o próprio. Não estou dizendo que o médico por si é culpado, é o sistema, é o modelo. E como os médicos saem desesperados da sua faculdade, sem trabalho, sem dinheiro, dando plantão, vão aceitando as operadoras acharcarem, né, e forçarem dando. Quando um médico mais velho tem um mais experiente, ele está remunerando um pouco melhor na operadora, vem uma enxurrada de médicos recém-formados, as operadoras levam tudo para eles mais barato, porque eles aceitam plantões mais baratos, aceitam consultas. Então, é uma disputa horrorosa por preços baixos e, consequentemente, péssima entrega de serviço. É lógico que há gigantescas exceções no mercado por conta da índole e do caráter desses bons profissionais médicos que abraçam a sua causa. Mas, de uma maneira geral, na gigantesca maioria, vocês são testemunhas de muito distratos e desrespeitos e desinteresse da classe médica dentro desse modelo de saúde falido, né, que funciona para quem investe numa operadora de saúde. Quando eu trouxe um modelo de medicina diferente, há mais de 20 anos, eu lembro que quando eu prescrevia ômega 3 para gestantes, eu fui denunciado no Conselho Federal de Medicina por um professor de ginecologia e obstetrícia, dizendo ao CRM que eu mataria todas as crianças de gestantes com prescrevendo ômega 3. Fui no CRM, levei todos os artigos, tudo que eu aprendi e os benefícios dessa prescrição na gestação. Evidentemente não teve nada e foi arquivado o processo. Acredite, 5 anos depois, esse mesmo profissional médico, ele dá aula de reposição de ômega 3 na gestação. É assim que funciona. Uma vez, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia iniciou um movimento contra mim no CRM, dizendo que eu enganava a sociedade me dizendo endocrinologista. Eu nunca disse isso. E durante a audiência, eles não conseguiram provar nada. Era um monte. E teve que ouvir de um conselheiro: os senhores estão fazendo reserva de mercado por conta do sucesso do Dr. Maracá? E por mais uma vez, esses
esses farsantes perderam, né, diante da verdade. Em mais de 35 anos de carreira, eu nunca tive um problema com o paciente, mas médicos e sociedade se assustam com o modelo que é o movimento de medicina integrativa, porque vai de frente com esse modelo falido da medicina alopata de um sintoma, um remédio, uma doença, uma medicação. É assim que é tratado, é assim que vocês são tratados. Ninguém se interessa pela causa. Todos os dias nós estamos revertendo casos de doenças autoimunes pela causa, pela alimentação, pelas próteses mamárias e pelos preenchimentos de óleo, pelas presenças de corpos, identificando as causas que estão provocando as reações de autoimunidade e trazendo controle e cura, e diminuindo toda a dor desses pacientes que, na medicina atual, vão ter que usar remédio imunossupressor pelo resto da vida. Um sintoma, uma doença, um remédio, uma droga. É assim que funciona. E isso não é saúde, porque ninguém está tratando saúde. O modelo todo é voltado para a doença, tratar as doenças. A indústria farmacêutica está pronta para que cada médico, quando identifica um sintoma, uma doença, um CID, já vem imediatamente a medicação já prescrita. E o raciocínio de buscar a causa na fisiopatologia, o motivo pelo qual cada um está adoecendo, ninguém mais se interessa, porque exige conhecimento de fisiologia, fisiopatologia, bioquímica, que ninguém mais estuda depois da faculdade. Sabe o que o médico estuda? Técnicas diagnósticas e técnicas cirúrgicas e medicamentosas. E aí, então, quando sai Mounjaro, quando sai Ozempic, um monte de médicos sem capacidade nenhuma de saber te emagrecer, porque não conhece os bloqueadores de emagrecimento, entram em êxtases. Né? Você vê verdadeiros médicos felizes com presença de drogas, porque agora, na cabeça deles, eles conseguem ajudar os pacientes a emagrecer, porque é um fracasso a tentativa de emagrecimento dos profissionais da área, os tais especialistas. Esse modelo de um sintoma, uma doença, um código e uma droga e um remédio é falido. Você sabe disso e é por isso que você me acompanha, porque você quer algo diferente. É por isso que todos os dias recebo pessoas, pacientes e famílias. Doutor, é a nossa última esperança. Doutor, não aguentamos mais viver desse jeito. Doutor, me ajuda a resolver essa questão. As pessoas estão procurando algo diferente o tempo todo. Eu entendo que eu sou um líder desse movimento há mais de 20 anos fazendo isso. E eu sei também que eu fiz um instituto com ticket médio elevado e privilegiado para poucos, e é por isso que desde então eu democratizo todas as informações para que nunca eu me sinta ou alguém me diga que eu retenho ou tenho uma exclusividade disso para um grupo nichado. Não, todos os dias eu entrego aqui tudo para vocês, são milhares de pessoas que emagreceram, ressignificaram e curaram suas doenças só pegando dicas comigo aqui no Instagram. Como isso não era o bastante, abri um movimento no Instituto que chama Baracate para Todos e ressignificamos e curamos mais de 18 mil pacientes, mais de 8 mil pacientes só no último ano. Foi um modelo incrível, que lógico, as operadoras encerraram. Foram essas mesmas pessoas que passaram durante esse período, doutor, o senhor não pode encerrar isso. Nós encontramos pela primeira vez um nutricionista que se interessa pela minha individualidade alimentar, encontramos um médico que quer buscar minha causa, um médico que se interessa pelo meu sono, um médico que me ajudou, que são os profissionais da minha equipe. E é por isso que eu estou desenvolvendo um novo modelo que chama Passaporte para a Vida Saudável, que eu vou apresentar melhor para vocês na reunião de terça-feira, nessa reunião secreta. Nós temos que destruir essa ideia do ansiedade, ansiolítico, depressão, medicação. A maior parte das pessoas tomando antidepressivo não tem depressão, tem sintoma depressivo, tem intestino ruim e sono ruim. Intestino ruim que não produz os neurotransmissores que o cérebro precisa. E aí, então coloca um remédio para prender o neurotransmissor no cérebro. E o intestino, ninguém vai tratar. Prescrevendo medicações para dar atenção durante o dia, quando na verdade só precisava tratar o sono, porque acorda cansado, fadigado e não tem mais concentração, nem disposição, nem foco durante o dia. Então vai usar um monte de Ritalina, porque ninguém se interessa em cuidar do sono. Uma paciente com dermatite vai no dermato e toma lá um Roacutan, um corticoide, quando na verdade era só para alterar o leite ou os derivados de leite que estão produzindo dermatite, como no otorrino, tomando antibiótico para sinusite, quando na verdade era tirar o leite e os derivados para diminuir essa sinusite, tratando as causas. Se as pessoas não entendem essas conexões, o profissional médico sempre vai pegar uma doença e vai prescrever um remédio. Então, tomando analgésico para dor de cabeça, tomando anti-inflamatório para dor articular, quando tudo isso não passa de permeabilidade intestinal por conta de alimentos que os inflamam, essas pessoas, sem saber o motivo e sem saber a causa, vão tomar remédio para o resto da vida, até que possam desenvolver doenças graves, e aí então entrar para dentro de um funil chamado indústria da doença.
Porque agora você doente com um cartãozão lá do Sul América do Bradesco, agora o hospital te ama, entra pra cá, vem fazer um tour, vamos pra esse exame, vamos pra aquele diagnóstico, vamos pra aquele aparelho, vamos descer para um quarto, vamos pro outro, e você sai cheio de remédio, melhorado, aliviado, mas nunca curado e sem saber como cuidar, vai adoecer de novo, vai ter outra crise, vai ter outra internação, porque ninguém tratou as causas. Essa ideia de um modelo, esse modelo de doença, que não é de saúde, é um modelo que é barato para o plano de saúde. E é assim que eles têm os altíssimos lucros com as operadoras de saúde, pagando muito mal o médico, pagando muito barato para um péssimo atendimento rápido, sem qualidade, que só medica e vai atrasando, vai remediando. Mas a evolução internamente do adoecimento continua, como eu contei ontem sobre o meu pai, até que então grandes estratégias medicamentosas ou internações hospitalares pareçam a única solução e necessária. E aí, por fim, como se não bastasse todo esse drama, você ainda agradece ter um plano de saúde que conseguiu pagar as contas hospitalares. Mas se você fizer a conta de tudo que você pagou a vida toda, isso não foi nada. E, na verdade, a ideia era que o plano de saúde, a operadora, evitasse você ter uma internação. E para isso tinha que ter um atendimento de ponta de qualidade. Só que esse atendimento de ponta de qualidade tem um ticket alto, um médico de qualidade quer um preço melhor, que a operadora não quer pagar. Então você não tem acesso a isso. Quantos são os médicos que estão fazendo um monte de consultinha ali de qualquer jeito, só para poder buscar o quê? A cirurgia. Achei uma pedra na sua vesícula, temos que operar urgentemente. A sua vesícula já tem pedra há 10 anos, a pedra nem passa no colédoco, mas todo mundo faz transformar numa cirurgia de emergência, porque achou no ultrassom uma pedra que está dentro de você e possivelmente pode estar com você até o fim da vida. Mas agora, não importa a sua rinite, sua sinusite, o que importa é aquela pedra, não vem o achado do diagnóstico. Quantos são os pacientes que são prescritos como inibidor de bomba de prótons, prazóis da vida, durante 10, 20 anos, essa pessoa não absorvendo as vitaminas do complexo B de forma adequada, tendo sono sem qualidade, e no decorrer de alguns anos ela é tratada como depressiva? Ou demência? Joga no Google para você pesquisar. Uso prolongado de omeprazol e efeitos colaterais como demência, osteoporose e câncer de estômago. Uma droga, um sintoma, uma azia, um medicamento. Pronto, você não sente mais azia, agora você se sente curado. Continua comendo e bebendo errado, sem nenhuma orientação, tomando prazol, sem entender que isso lá no final da tua vida pode te levar à demência. Olha o sistema, chama indústria da doença isso. Você nunca sai, você sai de um, põe remédio e está se preparando para ingressar numa doença mais avançada e muito mais comprometedora. O nosso e o médico não é o culpado, é o modelo, é o sistema. Ele é um campeão. É o peão do jogo do xadrez. É uma peça preparada pelo sistema para alimentar todo esse sistema. E quem lucra são os grandes centros hospitalares, as grandes operadoras, que devolvem essa fortuna aos seus donos e aos seus, na verdade, seus acionistas. Eles não estão lá. A função não é gerar sua saúde, porque ninguém cuida da sua saúde. Eles só estão de olho na sua doença. Sempre com um sintoma, uma doença, um medicamento. Quem é que pensa diferente? Quem faz saúde funcional integrativa. Um nutricionista que busca a sua individualidade alimentar, que percebe que aquele alimento lhe causa permeabilidade, que sente, que faz exames previamente, absolutamente em todo mundo, para ver os níveis de vitamina, para checar a tua tireoide, para checar como é que estão seus minerais, seus magnésios, para poder olhar os seus hormônios antes que você acuse doença. É esse o modelo de medicina, de saúde, de nutrição, de saúde funcional integrativa que gera saúde. É esse o modelo que eu desenho no meu instituto para milhares de pacientes privilegiados passarem a ter sucesso. É isso que eu tento passar para você todos os dias aqui na mídia social. É isso que eu entreguei no programa Baracate para Todos e é isso que eu vou entregar para vocês no modelo novo que eu desenhei chamado Passaporte para a Vida Saudável. Você só vai ter acesso à saúde quando você tiver profissionais integrativos funcionais que olhem e foquem e desejem a sua saúde, tendo um olhar e um pensamento completamente diferente daquele de uma doença, um sintoma, uma doença, um CID, uma medicação, uma droga. É diferente. Eu quero ver seus níveis de vitamina B12, complexo B, seus níveis de vitamina D. Como é que está seu estômago? Como é que está sua digestão? Você empanzina ou não? Você precisa de ácido ou não nesse seu estômago? E a desbiose intestinal? Vamos repor, vamos cuidar da sua microbiota?
E o seu sono, como está? Vamos ajustar isso agora, vamos colocar o magnésio com glicina, vamos dar uma relaxada para você poder não desenvolver um problema de doença por não estar dormindo durante anos. E não é só enfiando uma droga dessas como sei lá, Zolpidem, tantas outras porcarias que vendem na indústria farmacêutica, que todo mundo está usando, né, com tantas oportunidades de suplementação que pode lhe ajudar a promover a sua saúde, evitando doença, e não só medicando, remediando e atrasando a doença a se tornar uma doença grave. É esse o modelo que faz o meu instituto ser um sucesso. É dessa maneira que eu ajudei milhares de pessoas na mídia social, é dessa maneira que ajudamos tantas pessoas no programa que encerramos Baracate para Todos, e é dessa maneira que vamos cuidar de vocês num programa que vou apresentar na terça-feira, na reunião secreta chamada Passaporte para uma Vida Saudável. Vocês estão convocados a esse chamado. Solicito que vocês agora se inscrevam para que possamos nos encontrar em breve. Amanhã continuamos a nossa conversa, que vamos batendo papo até então o nosso grande encontro na terça-feira, nesse dia da reunião. Se inscreva aí no grupo do WhatsApp, nos vemos em breve. Beijão, constelação! Olá, constelação! Vamos continuar nosso papo sobre a reunião secreta que terá na terça-feira. Já não é mais tão secreta. Já são mais de 12 mil pessoas que farão parte dessa reunião. E eu quero apresentar para vocês um modelo revolucionador. Eu acredito na necessidade, na minha obrigação de democratizar o acesso da saúde integrativa a todas as pessoas. Ela ainda é um acesso caro, as pessoas, os pacientes, muitos de vocês dizem e referem dificuldade de acessar médicos que tem que pagar R$1.000, R$1.500, R$2.000 é o preço, a média das consultas dos médicos integrativos, nutricionistas integrativos também acima de 700, 500, perto de R$1.000, são valores realmente acima de um padrão, acima de uma média, muito acima da média comum, quase que exclusivamente por um padrão de classe social, infelizmente. Muitos podem pensar, mas o que isso te incomoda? Isso não é bom para você? Sim, para a minha clínica, para o meu instituto, lógico que é. Mas eu tenho um compromisso social, sempre tive. Por isso que eu estou aqui nas mídias sociais entregando o máximo que eu posso. Por isso que eu desenvolvi um programa chamado Baracate para Todos, que durante 3 anos, mais de 18 mil pessoas foram atendidas sem desembolsar um tostão, né? Apenas pela prática do reembolso das suas operadoras, elas conseguiam fazer os exames, conseguiam passar em consultas, conseguiam fazer os testes de fisiologia do exercício, ultrassons, os exames de sangue e passar por médicos e nutricionistas com formação em saúde integrativa. Como isso ainda não é possível, eu tenho que tentar montar alguma coisa diferente ainda. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é aumentar o número de profissionais da área da saúde capacitados em saúde integrativa. Então, com essa pós-graduação, que já estamos batendo 1.000 alunos, serão novos 1.000 profissionais de saúde aprendendo e trabalhando com saúde integrativa. Logo, logo conseguiremos 10.000 alunos nessa pós-graduação, serão 10.000 profissionais democratizando e aumentando a oferta de profissionais, o preço cai. É assim que acontece, é assim que vai acontecer. Então, essa missão já está sendo cumprida. Logo, em breve, haverá um exército de profissionais da área de saúde integrativa prontos para atenderem todos vocês em qualquer nível e todos eles capacitados, sendo eles nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, dentistas, professores de educação física, médicos, cada um na sua limitação do que o seu conselho permite, mas todos com conhecimento de saúde integrativa, mesmo porque a maior parte do que eu faço no Instituto sequer precisava ser médico, porque eu não uso prescrição de receitas controladas e muito pouca prescrição de hormônio. Então, a gigantesca maioria do sucesso que obtemos no Instituto, especialmente com emagrecimento de doenças autoimunes e tratamento do intestino, é absolutamente sem medicação nenhuma, como qualquer outro profissional de saúde pode ser, e como logo aprenderão. Mas o Instituto, eu lidero um movimento vanguarda, mais de 20 anos iniciando algo, e faço questão que o Instituto também tenha algum modelo que possa absorver o maior número de pacientes. Tenho um período do Instituto pela manhã que eu posso disponibilizar, e aí então eu quero colocar toda a minha equipe treinada, os meus mais de 7 nutricionistas, 6 funcionais, 12 médicos e 98 funcionários à disposição de todos vocês que puderem ter acesso ao passaporte da vida saudável, que é esse modelo que eu vou lançar
e vou explicar melhor na terça-feira para todos vocês. Hoje eu queria continuar essa conversa mostrando onde a saúde convencional falha tanto, nesse modelo de tratar a doença sem entender ou focar. Como eu disse ontem, infelizmente o modelo de saúde está desenhado para observar, procurar, identificar um sintoma, um sinal, com isso uma doença, dessa doença vem um código que chama CID, e daí então vem a medicação e o tratamento. Esse modelo é fadado ao insucesso. Quantos são os pacientes que estão se medicando e fazendo tudo isso por toda a vida e a doença evoluindo, avançando na cara de todos vocês, familiares ou próprio paciente? Ontem mesmo, mais um paciente cansado desse modelo de saúde apareceu lá por tantos anos usando medicação para diabetes, a glicada elevada, a glicose elevada. E os hábitos, ninguém conversou com os hábitos com ele, ninguém orientou o que fazer com o sono dele, ninguém explicou que a desbiose dele também pioraria a diabetes, ninguém explicou que o alto nível de cortisol, por ele não saber gerenciar o estresse, piora a diabetes. Ninguém nunca falou para ele diminuir o consumo de refrigerantes e sucos. Ele não bebe álcool, né? Ele tem uma esteatose hepática não alcoólica, de farináceos, de açúcares. É o que está acontecendo com a nova geração. A juventude está toda com gordura no fígado só de consumir junk food sem nunca ter bebido álcool. Isso é uma loucura. Nos é ensinado o errado, sabe? Então é você procurar. É como você quando olha um iceberg. Quando você olha o iceberg, você vê todas as doenças. Então o modelo de saúde é focado nisso. Saber identificar todas as doenças comuns e especialmente quanto mais especialista você for, mais doença rara você conhece. É legal, lógico que é importante isso, eu bato palma para isso. Mas isso não é cuidar da saúde, né? Isso continua sendo cada vez mais cuidar da doença. E é nesse modelo que se falha, porque tem que esperar o indivíduo ficar doente para poder ter acesso a algum tratamento. E ter a medicina e a saúde integrativa devia chegar na vida dos pacientes muito antes do adoecimento, como eu tento chegar aqui na vida de vocês todos os dias com as minhas dicas de promoção de saúde, para assim, de verdade, ter o maior mecanismo de prevenção de doenças, que é vivendo uma vida saudável. Quando eu coloco aquela imagem, depois você volta para ela, o que você vê? Um iceberg, né? Você está num barco, num navio, aí você vê um iceberg gigante e lá está a depressão, doenças cardíacas, diabetes, obesidade, doenças neurodegenerativas, demência, autismo. E aí todo mundo fala, nossa, olha como o mundo está. Agora então que nós sabemos e identificamos todas essas doenças, agora nós precisamos dos tratamentos e quais medicamentos para cada uma delas. Não é assim? Pronto. É assim que é o modelo de saúde atual. Eu nem posso chamar de saúde, de medicina atual. É esse. Identificou a doença, um remédio. Identificou outra doença, já tem um remédio. E quanto mais estudioso é o profissional, mais ele sabe do remédio que acabou de ser lançado. E aí então ele vira o quê? Um auxiliar da indústria farmacêutica testando nos seus pacientes um medicamento que acabou de ser lançado. Eu odeio isso, cara. Eu acho que os melhores medicamentos são aqueles que têm 20, 30 anos, né? Já conhecemos todos os efeitos dele. Se é que for necessário usar um medicamento, eu prescrevo tão pouco isso. Eu deixo isso para os especialistas, lógico, para isso que eles se formaram e por isso que eu contrato profissionais para isso. Eu gosto de olhar o meu paciente na saúde. E eu tenho um olhar completamente diferente quando eu olho um iceberg desse. Eu não fico olhando a ponta das doenças. Eu vou procurar a causa raiz de cada uma daquelas doenças. A saúde integrativa olha o que realmente é gigante no iceberg. Talvez você não saiba, mas a ponta do iceberg que fica para fora da água normalmente não é nem 10 a 20% do tamanho do iceberg que está todo submerso. E no modelo de saúde é a mesma coisa. Quem olha só a ponta do iceberg só olha as doenças. Agora, se você tem um conhecimento de saúde integrativa, você quer estar submerso e olhar abaixo do iceberg todo aquele universo de sedentarismo que levou àquela doença, de alimentação desregulada que levou àquela doença, de pensamentos negativos que levaram àquele adoecimento, de uma desbiose intestinal negligenciada que levou àquele adoecimento, com a queda hormonal
há muito tempo que levou àquela condição de sarcopenia. Então, não é olhar a doença, é buscar a causa. É aí que mora o sucesso dos protocolos de tratamentos de saúde integrativa. Nunca é focando na doença, mas sim na causa raiz dela. Então, você tem um estilo de vida ruim, dorme mal, se alimenta mal, é sedentário, é negativo, tem pensamentos ruins, e você vai consumindo açúcares, álcool, junk food, e está tudo bem por um período, mas você começa a manifestar algum tipo de adoecimento, sintomas e sinais. E aí você vai tomar pro resto da sua vida um remedinho para rinite, um remedinho para sinusite, um remedinho para dermatite, um outro remedinho para dor de cabeça. Aí você dá uma piorada, toma um remédiozão, mas depois volta a tomar uns remédiozinhos. E você nunca, sem saber entender a causa raiz daquilo que você está vivendo, nunca vai ter cura. A cura só é possível quando você identifica a causa raiz do seu problema. Isso não interessa a Big Pharma, porque você vai parar de ser um usuário da medicação. Então o modelo de saúde, de tratamento para isso, é simplesmente ficar remediando com medicação, protelando, atrasando a evolução da sua doença, aliviando seus sintomas, aliviando alguma dor, aliviando algum desconforto com os remédios, mas nunca tratando a causa raiz. Isso, no máximo, que faz é postergar e prolongar, né, um sofrimento que até quando, então, as doenças se manifestem, e aí, então, você vai fazer de tudo para poder tratar, porque, evidentemente, não quer evoluir com aquela doença até uma situação mais dramática. E é assim que é esse modelo falido. O ideal é que não tenhamos essas doenças, que não despertamos esses sintomas, essas manifestações, esses sinais, esses adoecimentos, através de um estilo de vida que é avaliado por profissionais com visão de saúde integrativa, que vão saber identificar exatamente as coisas que você tem que mudar, renunciar e incluir na sua vida, para que você possa promover saúde. E é esse time de profissionais que existe no Instituto atendendo meus pacientes que quero disponibilizar a todos vocês. Eu vou apresentar para vocês modelos bem acessíveis de valores para que você possa ter, através do passaporte da vida saudável, acesso a médicos, médicas de todas as áreas, especialistas com visão integrativa e nutricionistas e fisiologistas do exercício que vão prescrever os exercícios para você, profissionais da área de saúde do diagnóstico que vão estar lá fazendo um check-up completo em todos vocês, todos os anos, um formato e um modelo de atendimento muito eficiente, de sucesso, que já pratico dentro do Instituto com os meus pacientes e que quero agora disponibilizar para todos vocês através de um modelo revolucionário chamado Passaporte para a Vida Saudável. Quero você lá, vou marcar aqui o grupo de WhatsApp para que você venha para essa reunião e para que você venha conhecer esse modelo, esse modelo de programa de saúde que quero disponibilizar a todos vocês. Você está convocado a essa reunião. Venha. Te vejo na reunião, hein? Terça-feira, temos um compromisso. Olá, bom dia, constelação. Quero continuar com vocês a conversa de sábado. Ontem eu tenho um dia sabático, eu escolho alguns dias, normalmente sábado ou domingo, por vezes o final de semana inteiro, e simplesmente me desconecto 100% do telefone. E ontem foi excelente. Totalmente desligado, cuidando das coisas que demandavam minha atenção e presença, e o tempo parece que dobra. Vocês tinham que fazer essa experiência um dia de ficar absolutamente um dia todo quase sem olhar nada no telefone, nada, nenhum passeio no mundo digital. Lógico que eu li o WhatsApp para ver se tinha uma mensagem da Luana, alguma coisa, quando saí com a rainha na hora do almoço, mas basicamente sem olhar o telefone, nem fonte de música, nada. É libertador, deveríamos experimentar. Mas estamos há alguns dias falando sobre a nossa reunião secreta, que será agora na terça-feira, depois da manhã, onde vou revelar um modelo novo de atendimento para os pacientes do Instituto, né? E tem um nome já, Passaporte Vida Saudável. É uma maneira que eu encontrei de reabilitar um projeto que existia no Instituto para que pudesse absolutamente todos terem acesso ao Instituto, e não só os pacientes de high ticket, que são os meus pacientes, mas oferecer todo um modelo de medicina, um desenho de atendimento, um fluxo que o paciente tem dentro do Instituto, a absolutamente todos os pacientes que possam, agora, através do passaporte, ter acesso ao Instituto. É importante
na minha vida, ter a certeza de que eu estou fazendo de tudo para poder democratizar o acesso à saúde integrativa, que ainda é de exclusividade tão pouco, por conta de seus valores ainda elevados. Lógico, como eu já disse anteriormente, há uma procura grande por esse modelo, são poucos os profissionais e esses profissionais têm um preço alto. À medida que nós aumentarmos o número de profissionais, aumentarmos a oferta, o preço costuma cair, e esse é um papel que eu já estou exercendo, é mais uma das minhas missões, um propósito, que é aumentar o máximo de profissionais de saúde com conhecimento em saúde integrativa, e é por isso que eu lancei uma pós-graduação, e já estamos batendo nossos 1.000 alunos, serão os 1.000 primeiros profissionais com visão integrativa que vão poder mudar o panorama da saúde da população, à medida que a visão integrativa, que é uma visão holística, procurando a causa, a raiz das doenças e promovendo saúde, e não só apenas remediando a doença com medicações, como é o modelo atual, que tanto não nos atende, não nos satisfaz. Vemos esse modelo de medicina que foi desenhado para que nós pudéssemos trilhar um modelo onde o médico procura identificar dentro de um sintoma de um paciente o nome de uma doença e imediatamente a sua medicação. É um insucesso total, né? É como olhar para um iceberg enquanto você navega no polo, em algum polo, e você olha o iceberg que está para fora d'água e fala, uau, que imensidão, e nem imagina que 10% do iceberg está para fora d'água, mais de 90% do iceberg está para baixo d'água. É essa metáfora que eu faço sobre a saúde e as doenças. Quando todo mundo só olha a ponta do iceberg, não enxerga a causa raiz. Nos foi ensinado a olhar isso, depressão, diabetes, obesidade, doença cardíaca, câncer, doenças autoimunes. E aí, para isso, o que eu faço? Se eu só tenho olhar para isso, eu só tenho a medicação para dar para esse paciente. Agora pronto, estou atendendo ao modelo convencional, né? Eu identifico o nome das doenças e tem remédio para tudo isso. Mas isso não é tratar saúde. Isso é só medicar. Medicar, remediar, prolongar, atrasar, mas nunca curar, porque ninguém foi na causa raiz das doenças. E é esse modelo de atendimento que faz tanto sucesso no Instituto. São todos os profissionais do Instituto estarem capacitados a poder identificar, buscando a causa raiz da doença, e assim, então, termos o maior controle sobre o que está acontecendo e termos a possibilidade da cura quando aceitamos e encontramos a causa. Porque quando não investigamos causa, não há cura, não há como ter cura. O certo, quando você olha as doenças na ponta do iceberg, é enxergar abaixo a causa de tudo isso, e é ali que tudo deve ser tratado para que possamos atingir a cura. Entender que aquele paciente que está sendo prescrito um medicamento para déficit de atenção, uma Ritalina, uma Concerta, uma pessoa que nunca precisou e de repente agora estão indicando uma medicação porque ela não consegue se focar e ter atenção no trabalho, simplesmente porque acorda cansado todos os dias. Quem é que consegue ter atenção e foco no trabalho, no estudo, e se acorda cansado de um sono péssimo, não reparador? Ninguém trata o sono. Ninguém se interessa pelo sono. Vão te dar uma medicação para você ficar atento, alerta, cheio de anfetamina durante o dia. É assim que funciona. Você está comendo algo errado, sua barriga estufa, faz gases, atrasa a sua evacuação. Aí te dão um laxante, lactobacilos, te dão alguma coisa para poder ajudar a evacuar. Mas ninguém quer identificar a causa daquilo que atrasa o seu trânsito intestinal e atrasa a sua evacuação por conta da distensão intestinal, por conta de alimentos que lhe é sensível, mas ninguém foi buscar nada disso, porque o importante é você tomar um laxante. Ou aquele paciente que está com rinite, está com sinusite, está com dermatite e toda hora está tomando medicação sem entender que pode ser uma sensibilidade alimentar causada por permeabilidade intestinal. Quem é que vai investigar isso? Um bom nutricionista, um bom profissional médico com esse conhecimento. Porque se não tem esse conhecimento, ele vai exatamente te prescrever um corticoide, um antibiótico, alguma coisa, um antialérgico, e é por isso que vai ficar. No instituto, um paciente, ele é avaliado
pela nossa fisiologista do exercício, por uma enfermeira, faz a avaliação física, faz a dobra cutânea, faz o DEXA-scan completo dentro de um aparelho de densitometria óssea, chama DEXA-scan, deitado, é um aparelho que faz um rastreamento de tudo, é o mais preciso do mercado. Só é em cima desse aparelho que se faz os artigos científicos. Ele vai muito além da bioimpedância, ele dá com exatidão e precisão todas as suas cargas de gordura, de pele, de água, de osso, de musculatura. Você ainda vai sentar no aparelho de metabolização, de calorimetria, onde você vai ficar sentado 15 minutos com uma máscara que vai avaliar pelas trocas de gases a precisão do seu metabolismo basal. É com essa informação que os nutricionistas, além das imagens, do 3D, do DEXA-scan e da calorimetria, agora esse nutricionista sabe exatamente qual é o seu metabolismo basal. Não é um metabolismo basal calculado em cima de uma impedância, de um aparelho de impedânciometria, que normalmente é cálculos estatísticos sem precisão. Quem vai te dar isso é uma máscara que nós vamos colocamos em todos os nossos pacientes antes de acessarem o nutricionista, que vai conversar com você antes de chegar no médico. Vai puxar toda a sua história nutricional e os seus objetivos e como vamos ter que reorganizar essa alimentação para que você atinja esse objetivo, ganhar massa muscular, definição muscular, emagrecer, desativar a causa raiz das doenças autoimunes e tantas outras que têm origem na alimentação. Vai ter acesso a um profissional médico da minha equipe que vai ouvi-lo como nunca ninguém o ouviu e em cima de toda essa anamnese vai fazer as primeiras solicitações de exames que serão feitas todas no instituto, dependendo do seu modelo de passaporte, e aí então voltar com esse médico. Então você vai ter médico o ano todo, vai ter nutricionista várias vezes ao ano, o ano todo, vai ter acesso aos exames mais sofisticados do instituto, os aparelhos que eu uso para todos os meus pacientes, um super ultrassom, são duas salas de ultrassom, são uma sala de densitometria, uma sala completa de fisiologia do exercício, onde você vai fazer a calorimetria e a ergospirometria, onde vamos calcular o VO2 máximo, VO2 mínimo, e aí então o seu educador físico ou você vai receber orientação com que faixa de frequência vai queimar gordura, que faixa de frequência você para de queimar gordura e está no anaeróbico. E, por fim, vai ter acesso a todos os protocolos de saúde, de intestino, de saúde mental, de emagrecimento ou de ganho de massa muscular que o Instituto oferece aos seus pacientes. Então, essa é a maneira que eu encontrei para democratizar o acesso à saúde integrativa a tantos pacientes que não param de me procurar. Depois da primeira campanha Baracate para Todos, mudaram suas vidas, ressignificaram suas vidas dentro do Instituto e pedem de toda maneira para que algum modelo volte, para que possam voltar a acessar o Instituto, levando suas famílias. Era maravilhoso, nos finais de semana, todas as manhãs, lotados de pessoas com seus filhos, com seus pais, porque encontrei uma ferramenta que pudesse dar maior acesso a você que se interessa e quer ter esse modelo de atendimento para você, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais. Nós vamos desenvolver vários modelos e programas para que vocês possam acessar o Instituto e toda a sua tecnologia e os profissionais de e trazer para nós um mundo de histórias maravilhosas como a do seu Wilson. Ele me conta em sala: doutor, eu evacuo 5, 6 vezes por dia há mais de 40 anos. Isso se tornou natural. Há 20 anos eu estou num dos 2 maiores centros hospitalares do Brasil, com os maiores gastros desse respectivo hospital do Morumbi, e absolutamente nunca ninguém, absolutamente depois de muitas colonoscopias, muitas endoscopias e muitos exames, nunca ninguém mexeu ou sugeriu mudança na minha alimentação. E quando o senhor acertou minha alimentação, eu agora evacuo 1 vez por dia. O Wilson tem uma foto nossa segurando um cocôzinho, um memezinho, um bonequinho de cocôzinho, e ele fez questão de pedir essa foto, porque eu tenho essa almofadinha, umas 3 ou 4 almofadinhas dessa na minha sala, e depois do retorno é que ele entendeu a importância daquela almofadinha, que ele dava risada no primeiro encontro, e inclusive pediu para tirar uma foto com ela. A Dani, que perdeu 48 quilos em 8 meses no Instituto,
já tentou de tudo, já tentou emagrecer de todas as maneiras, em todos os profissionais, tomando canetinha, picadinha, tomando comprimidinho que sai gordura nas fezes, credo. Tomando medicação de diabético, tirando açúcar pela urina. Porque é isso que os profissionais de saúde sabem fazer. Usar as medicações da indústria farmacêutica. Eu não tenho a menor ideia de como lidar com alguém. E a Dani, ela não estava só com sobrepeso. Ela estava fadigada, ela estava com os hormônios desajustados, ela estava com disbiose intestinal, ela não dormia, ela tinha insônia. E aí as pessoas estavam tentando emagrecer uma pessoa toda esculhambada, inflamada. Quando ela chegou para mim, doutor, como é que você vai emagrecer? Eu falei, eu não vou nem focar nisso, isso não é nem problema meu, isso é problema seu do Nutri. Eu vou cuidar da sua saúde, eu vou fazer o seu metabolismo voltar a cuidar de você, cuidando do seu sono, cuidando do seu intestino, cuidando dos seus hormônios. Então a Dani vem no instituto, ela está fadigada, acorda cansada porque sequer dorme, ela tem sono durante o dia, muito irritada, muito nervosa, com baixíssima tolerância. Tantas vezes à noite ela ficava mais disposta do que de dia, com uma inversão do ciclo circadiano, né? Ansiosa, encontrava nos alimentos uma modelo de recompensa através do açúcar e da farinha, já que ela não bebia e não fumava. Porque é muito comum as pessoas estarem fumando muito ou bebendo muito, e quem não fuma e não bebe está comendo muito em busca de recompensas do ambiente de ansiedade que vivem. Tinha baixíssima libido, já tinha uma certa secura vaginal, já estava beirando a sua menopausa, e absolutamente a única coisa que faziam com ela era canetinhas e remedinhos de diabetes, ou remedinho para tirar gordura pelas fezes, ou o balão que já colocaram 2 vezes. Ela perdeu 15 quilos e reganhou todos eles em menos de 2 meses, porque ninguém nunca olhou o todo da Dani, só tentava emagrecer. Cuidei do sono da Dani, voltou a dormir, voltou a acordar descansada, arrumamos o intestino da Dani, fizemos uma modulação hormonal, ela recebeu alguns implantes, 2 implantes, 3. Ela tinha 51 anos, recebeu um de testosterona, um de estradiol, algo assim, só recebeu a sua reposição simples. Nós amamos colocar muito pouco implante nos pacientes. Não tem nada de errado com o implante, é maravilhoso o implante. O que está de errado são pessoas malucas, com seus respectivos médicos malucos, entupindo seus pacientes de implante, gerando um problema muito claro, que a diferença do veneno e da poção sempre foi a dose da medicação, né? Nunca é a droga, mas é a dose. Enfim, modulada, né? Desativou a menopausa que estava entrando, melhorou a mucosa vaginal, tirou a atrofia vaginal, melhorou sua lubrificação, melhorou sua energia, melhorou sua disposição, acordou descansada. Agora aplicamos o tratamento de emagrecimento depois de ter cuidado no intestino dela. Inclusive, em 2 meses arrumada, ela já tinha perdido perto de 8, 10 quilos nesses 2 meses. Depois ela disparou e perdeu os outros 38 quilos facilmente em 6 meses, 7 meses, porque ela agora era outra mulher. Ela acordava descansada, ela praticava seu exercício, ela tinha energia, ela tinha libido, ela tinha disposição e estava em busca do emagrecimento. Como é que alguém pega alguém completamente fadigado e só escolhe o item emagrecimento? Não vai emagrecer. Será pífio o emagrecimento porque não está olhando o todo do paciente. E pior ainda, de que adianta emagrecer uma pessoa dessa e devolver a ela essa magreza, essa pessoa que está cansada, fadigada, sem energia? Quanto tempo ela vai demorar para ganhar de novo peso? É isso que acontece com muitos de vocês. Vocês até conseguem emagrecer, mas continuam cansadas, fadigadas, desativadas hormonalmente, desmoduladas. Vai voltar a engordar. Quando eu coloquei ela magra, mas se encontrando com a sua boa versão disposta, ela nunca mais engordou, ela continua emagrecendo sem parar. São tantos exemplos do Instituto, eu estou convidando você para fazer parte disso, para que você seja mais uma história dentro do Instituto de sucesso, de conquista, daquele objetivo, daquele desejo que você tem, até hoje não atingiu, porque simplesmente o modelo do seu atendimento é o passar no nutricionista que te enche de carboidrato, cola copia para cá, dizendo que você vai ganhar massa comendo um monte de batata e arroz. Às vezes até pouca proteína, e o seu treino muitas vezes sequer é um treino de hipertrofia, mas já te deram uma carga de comida de hipertrofia, ou seja, você vai engordar. Esse tipo de coisa não dá, que a gente vê por aí em muitos profissionais da nutrição, assim como médicos te enchendo de medicação sem olhar o que você realmente precisa para estar disposta, energizada, alegre, feliz, para então essa pessoa sim emagrecer, não a cansada, a fadigada, que normalmente não tem sucesso no emagrecimento. É um modelo, é a maneira de
É para isso que eu estou aqui te convidar a você que quer, assim como a sua família, fazer parte desse modelo, fazer parte desse sucesso desses pacientes, do sucesso que esses pacientes obtêm no Instituto, de um desejo de mudar a sua vida, de profissionais que possam olhar a sua saúde de maneira integral e planejar para você modelos e protocolos para que você possa alcançar o que deseja. É esse convite que eu faço a você para que terça-feira eu possa lhe apresentar melhor esse modelo Passaporte Vida Saudável, que eu vou colocar aqui o link para você acessar agora e fazer parte do grupo de WhatsApp, que não para de crescer. Logo em breve são quase 10 mil pessoas já programadas para esse nosso próximo encontro, que será terça-feira. Vou colocar aqui o grupo de WhatsApp aqui em cima, você bate o dedinho, acessa, seja bem-vinda. Quero cuidar de você e da sua família. Valeu! Olá, constelação! Continuando o nosso papo da semana, vocês já entenderam porque passam por isso e o quanto essa medicina desenvolvida para promover a indústria farmacêutica através de prescrição de remédio toda vez que se identifica um sintoma, um sinal ou mesmo uma doença. E a ideia de que possamos viver da maneira que quisermos e só procurar ajuda médica quando adoecemos. Isso é o ponto de reflexão mais importante que quero provocar com vocês. Como assim? Viver como queremos, fazendo o que quisermos, e então, quando adoecermos, procurarmos ajuda? Isso não parece loteria para você? Isso parece aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Esse negócio Deixa a Vida Me Levar só funcionou para o cara, velho. Para o resto da sociedade não vai funcionar. Essa é a história de Deixa a Vida Me Levar, para ver onde é que você vai parar. A ideia de que possamos viver como queremos, comendo, bebendo e gozando da vida do jeito que queremos e só procurar ajuda quando adoecemos, nos faz verdadeiros idiotas úteis da indústria farmacêutica, desse circuito da indústria da doença. Não faz sentido isso. Viver o estilo de vida que escolhemos viver, as escolhas que fazemos e o ambiente que estamos inseridos, isso é infinitamente muito mais preponderante e determinante na sua doença ou na sua saúde do que a sua carga genética. Eu tenho uma carga genética violenta para diabetes, violenta para obesidade. E apesar disso, afirmo que decreto que jamais serei diabético, eu estou um pouco obeso, porque todos os dias eu faço escolhas na minha rotina diária para que não ative a minha carga genética e não expresse o adoecimento através da minha rotina, das minhas escolhas diárias, desativando as doenças das minhas cargas genéticas. Quando eu escolho não ser sedentário, quando eu escolho fazer jejum e me alimentar de acordo com as minhas sensibilidades, quando eu escolho consumir de carboidrato o que eu preciso minimamente, não fazer uso do carboidrato como fonte de recompensa emocional, frustração, ansiedades ou compulsão, quando eu manuseio o meu estresse e sei perdoar, não porque as pessoas merecem, porque eu mereço viver em paz e quero continuar, e não deixo essa carga emocional me adoecer, e quando eu gerencio bem meu sono e acordo de um sono reparador e descansado. Quando eu faço escolhas assim, estou vivendo um estilo de vida saudável. Isso se chama epigenética. Além do seu estilo de vida, o ambiente que você está inserido também é importante para determinar a sua saúde. E fazendo escolhas diárias no meu dia a dia, na minha rotina, é que eu vou promover a saúde e assim afastar, prevenindo os adoecimentos. É assim que se... Para isso é importante montar uma rotina, desenhar uma rotina a ser cumprida, um estilo de vida, né? Não precisa seguir ipsis literis, a dietinha. Não é isso que eu estou falando. É reconhecer no macro o que precisa ser comido, o que precisa ser evitado, as ações que precisam ser feitas. É ser adulto. O que é preciso ser feito para que eu seja longevo e saudável. Viver um estilo de vida assim, 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 assim. Então vamos planejar isso e tentar executar da melhor maneira possível. E nada dessa deixa a vida me levar. Não deixa a minha vida me levar. Você está danado, né? Com o telefone na mão, sedentário, consumindo no aplicativo um monte de porcaria, gerando ansiedade, sofrendo olhando a vida dos outros, cheia de carregadas de mentira, provocando em você ansiedade, tristezas e reações emocionais de difícil reversão e de grande adoecimento, né? Nós temos que escolher inclusive o que queremos ver, o que queremos
E essa é a medicina que oferecemos no Instituto através de toda uma equipe que é capaz de identificar suas individualidades, suas sensibilidades alimentares, trabalhar e desenvolver um protocolo de individualidade para cada um da mesma família, organizar a suplementação de acordo com o estilo de vida, as escolhas, as atividades físicas e a alimentação, conhecer sua carga genética e viver um estilo de vida para desativar essa carga genética. Essas informações todas são usadas para que possamos desenvolver um modelo de estilo de vida para cada um dos nossos pacientes e assim seguirem um modelo de promoção de saúde, que é o que efetivamente previne e afasta o adoecimento, né? Ou minimiza quando o adoecimento chega, porque você está mais estruturado com saúde, massa muscular, massa óssea, mais imunidade, apesar de qualquer eventualidade. E é isso que nós vivemos, aquele mito do diagnóstico, né? Como eu já expliquei, um erro horroroso, que é um diagnóstico, uma doença, uma medicação, esperar as doenças aparecerem para serem tratadas. Esses são os modelos atuais que nós vivemos. Vivemos com um estilo de vida não organizado, ou seja, você é vítima do seu estilo de vida, você não determina o estilo de vida, é a vida que determina o ritmo que você anda, é como se a vida desenhasse um trilho e você seguisse ele sem escolher nada. Forçado, é o caminho que a vida está te levando, e o certo é você trilhar o seu caminho e escolher exatamente por onde quer passar. É isso que vai melhorar a sua vida, ter um estilo de vida e, logicamente, ajustando a alimentação, e não reconhecer o que eu vou falar agora sobre os 5 bloqueadores do emagrecimento, que é o que atrapalha todo mundo. Não reconhecer os desequilíbrios hormonais que todos estão vivendo, com muito cortisol, com cortisol alto aumentando a insulina. Pronto, cortisol alto e insulina alta é uma porta de entrada para todo adoecimento. E aí, enquanto as pessoas não entenderem que é necessário atuar aqui, nessa fase, permitir que esse cortisol e essa insulina continuem altos é permitir abrir a porta para todas as doenças metabólicas dos seus antepassados. É aqui que se corrige imediatamente toda a rota, diminuindo a insulina imediatamente e controlando esse cortisol através do estilo de vida. Porque isso vai desregular a sua tireoide, vai desregular o seu pâncreas, vai aumentar a sua leptina, a sua insulina vai aumentar e vai desenvolver uma resistência insulínica, junto com o estresse e os níveis altos de cortisol. Essa é a porta de entrada de todo adoecimento. É ali que, se mexermos aqui, evitamos uma série de adoecimentos. As toxinas que estão sobrecarregando o terreno biológico e inflamando o indivíduo, a inflamação crônica que vai travar qualquer desejo de emagrecimento, pessoas com rinite, com sinusite, com dermatite, com dores de cabeça, com estufamento. Como é que você pode progredir se você tem um monte de obstáculos diário no dia a dia? Um dia está com rinite, outro dia está com dermatite, todo dia dor de cabeça, gases, estufamento. Precisa desativar essa inflamação. Corrigir o desequilíbrio emocional e o estresse, esse equilíbrio desse pilar da vida saudável é fundamental, e corrigir a desbiose intestinal que impacta tanto na má absorção de alimentos. Ontem atendi um paciente carnívoro, ele se julga carnívoro, ele come quilos de carne por dia e os níveis de ferro e vitamina B12, B9 dele baixíssimos, porque ele não quebra proteína e não absorve adequadamente os nutrientes que gera. É com esse conhecimento, é com esse know-how, com essa inteligência que desenvolvemos protocolos para atuar sobre todas essas áreas, né? E identificando, buscando isso na anamnese do paciente, reconhecendo e buscando nos exames. Eu não tenho que esperar você estar muito ruim para um dia pedir o teu cortisol, a tua insulina. Se eu identificar uma insulina alta, queremos atuar agora para que possamos desativar todas as doenças que hão de vir se nós não corrigirmos essa rota. Corrigir a sua saúde intestinal, corrigir a absorção dos seus nutrientes. É com esse conhecimento que convidamos você a fazer parte desse modelo de sucesso em promoção de saúde e prevenção de doença. Hoje, no aulão, eu vou explicar melhor tudo isso, inclusive como o modelo funciona, e convido você a fazer parte desse grupo. Eu vou colocar um link aqui do WhatsApp para que você possa ingressar a esse encontro que teremos hoje no Zoom, onde eu vou mostrar para você um projeto que eu acredito muito no sucesso dele, por conta especialmente